Coloquem aí o OK no chat. Pronto. Todo mundo coloca um OK. Vamos começar, então. Eu vou falando, vocês se sintam à vontade para estar contribuindo também, tá certo? E aí a gente vai iniciar falando um pouquinho desse novo financiamento aí que ainda não entrou em vigor, porque no fim, né, teve prorrogações e prorrogações devido ao Covid, portarias e portarias que mudaram a data, mas que ele está aí sendo colocado já desde 2019, do final do ano, mas a gente ainda tem muita dúvida e muita necessidade de melhorar os nossos municípios, tá certo? E aí esse custeio da atenção básica, ele muda. Eu costumo dizer que alguns gestores só vão perceber a mudança quando houver um impacto financeiro real, né? Porque a gente está acostumado à questão de antes do Previne Brasil do PAB fixo, daquele dinheiro certo, né? Que caía na conta e tudo. E o Previne Brasil vem com um aspecto totalmente variável, né? Tudo variável, tudo ali pensando no sentido de reavaliar e lhe pagar, né, de acordo com o que você realmente alcança ou os programas que você possui, tá certo? Então, a primeira diferença que a gente tem muito em mente sobre esse novo financiamento é que ele pode ser muito bom para quem está tudo bem, está se organizando, está fazendo as coisas direito, e ele pode ser muito ruim para quem ainda não está fazendo o dever de casa, né? Por quê? Porque não há nada mais de fixo, né? Tudo é variável, tá certo? E aí os três eixos, o primeiro a captação, que vai pegar os cadastros, o segundo o pagamento por desempenho, que vai pegar os indicadores, e o terceiro as ações estratégicas, que são os serviços, né, que o Ministério elenca como relevantes, tá certo? Lá, trazendo essa avaliação, a primeira coisa que a gente precisa identificar é o tanto de cadastro que a gente tem e o tanto de cadastro que a gente precisa ter para alcançar a captação ponderada nos nossos municípios, tá certo? Se a gente for fazer uma análise do que esse processo trouxe para o Brasil, a gente vai perceber, ó, que houve um aumento aqui de cadastros no nosso país, né? Então, a gente sai aqui de uma quantidade em 2018 e vai aumentando, aumentando, mas ainda não chegou na população total, né, do nosso país, ou seja, a gente tem aí muitos municípios ainda com o desafio de manter os seus cadastros, né, de fazer os seus cadastros, muitas vezes relacionado àquelas áreas mais vulneráveis, aquelas áreas descobertas de agente comunitário de saúde, esses desafios que o nosso país, que é imenso, o território e o SUS, ele traz para a gente, tá certo? Mas, de certo modo, o último quadrimestre de avaliação, ele deu aqui uns 127 milhões, né? A cobertura é 160 milhões e a população total é 210 milhões, né? Então, a gente também não tem uma cobertura total de atenção básica dentro do território brasileiro, né? O Previne Brasil, ele vem com essa perspectiva, na realidade, ele é uma estrutura, né, pensada e elaborada com base na experiência de outros países, onde o financiamento ele acaba sendo atrelado ao alcance de metas, né, e de cadastramento, de indicadores, e aí ele vem trazendo para o Brasil essa possibilidade de trabalhar igual outros países que possuem saúde pública e que também trabalham nessa meta de você produz, você alcança isso, você recebe o financeiro. E aí a gente percebe que, de fato, depois do Previne Brasil, ó, meados aqui do 2019, mesmo com a pandemia, a gente tem um acréscimo de cadastro. E esse acréscimo se deve ao quê? A essa necessidade que os municípios estão tendo agora de cadastrar. Porque se antes eu recebia o dinheiro independente do cadastro, agora não. Primeiro você só vai receber o dinheiro se você tiver o cadastro. Então, os municípios começam a fazer esse processo, tá certo? Mas a gente ainda está longe, de fato, do que deveria ter, né, dentro do nosso território. E aí, como eu disse, a gente, lá na plataforma, vai ter tudo muito mais detalhado, mas aqui a gente vai fazer, tipo, um checklist bem direcionado, tá certo? O que a gente precisa saber, Verineide, em relação ao Previne Brasil, para atuar dentro dos municípios e melhorar essa questão do cadastro nos municípios? A primeira tarefa de casa de qualquer pessoa que vá atuar dentro do Previne Brasil é analisar o que já se tem de cadastro.
E aí, gente, quando eu estou falando de cadastro, eu estou falando de uma população que está com a base desde 2013, né? Então, dentro dessa base de 2013, eu vou ter pessoas duplicadas, muitas inconsistências, muitos erros de cartão. O cartão do SUS, vocês sabem que mudou, assim, 300 mil vezes, né? O usuário tem o 0, tem o 1, tem o 2, tem o 8, tem o 7, né? Ele tem vários tipos de usuário, de cartão. Quando ele chega na unidade, ele não sabe nem qual é o cartão que ele leva, porque ele tem vários tipos de cartão lá que foram mudando ao longo dos anos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com captação ponderada, avaliar os cadastros, é identificar quanto eu tenho na minha base local e quanto eu tenho no e-gestor. Aí você pergunta, Marineida, e por que que tem diferença? Por que que na minha base local, às vezes, eu tenho mais do que no e-gestor? Vocês já perceberam isso? Diz aí um sim ou um não para mim aí no chat. Deixa eu abrir só um documento de Word aqui. Vocês já perceberam que a base local, às vezes, é maior do que a do... Por que que vocês acham que isso acontece? Hein? A minha base local é muito maior. Muito maior. Verineida, não seria a falta de atualização uma possibilidade? Vamos lá. Quem mais acha o quê? O Dani falou a questão da atualização. Quem mais acha? Por que que nossa base local tem mais do que a base do e-gestor, gente? Por exemplo, eu vou contar a minha experiência. A minha base local, o meu município tem 32 mil habitantes, né? Então, minha base local tem cerca de 31 mil habitantes, vamos dizer. Pronto. A minha base do e-gestor, ela tem em torno de 28 mil. Dá uma diferença significativa, não é? Então, assim, a questão, essa base, ela vem de 2013. Eu não sei se vocês já sabiam, mas essa base, gente, ela é super antiga, né? Então, ela vem aí dos primeiros cadastros, tá certo? E aí a Carla falou uma coisa interessante. Duplicidade, a população flutuante, aquela população que ora está aqui, ora está lá, transitória, tá certo? Então, tudo isso modifica. As inconsistências que a Fabíola está falando. Então, na minha base do e-gestor, eu vou ter o quê? Os meus cadastros, na maioria, válidos. E o que é o cadastro válido, Verineida? É aquele cadastro que está correto, sem consistência, os dados não estão duplicados, ou seja, ele é um cadastro com a perfeição que o Ministério deseja. Já na minha base local, eu vou ter cadastros duplicados, eu vou ter cadastro com inconsistências, eu vou ter cadastros de pessoas que já não residem no meu território, e nunca foi dado a questão da saída de mudança de território. Eu vou ter cadastro de pessoas que vieram a óbito e nunca saiu, tá certo? Então, na minha base local, de repente, eu não tenho os meus dados lá todos organizados, né? E atualizados. Por isso que a minha base local, ela vai ter um número muito maior de cadastros do que a base do e-gestor, ou seja, o que o Ministério volta para mim. O que o Ministério volta para mim? Tudo que sobe, meus cadastros sobem para o e-gestor, né, para o CISAP, e quando o Ministério volta no e-gestor, ele volta com duas abas, a aba de cadastro válido e a aba de cadastro que lá precisa ser modificado, tá certo? Então, o e-gestor é um dos dispositivos que vocês vão ter para ajudar vocês a tudo em relação ao Previne Brasil. E aí, gente, a gente às vezes pensa nos indicadores, né, e esquece os cadastros, porque a gente corre atrás dos indicadores. Mas o cadastro, ele é essencial para a qualidade dos nossos indicadores. Então, a minha população, ela tem que estar cadastrada de forma correta, sem inconsistência, vinculada a uma equipe, adequadamente validado o cadastro. Aí, se eu tenho meu cadastro lindo, eu vou, consequentemente, trabalhar os meus indicadores de forma melhor. Então, qual é o primeiro pecado do município quando ele diz assim,
Ah, eu treinei os meus profissionais, eles estão até registrando mais ou menos direito, né? Porque nunca é 100%, né? Ou até às vezes chega perto. Mas não está dando certo, não está melhorando. Aí eu pergunto, como está o nível de cadastramento da sua população? Como é que está a qualidade desses cadastros? E ainda tem um porém, na minha base local, eu vou ter 2 tipos de cadastro, principalmente para quem usa prontuário eletrônico. Eu vou ter um cadastro completo e eu vou ter aqui um cadastro que é simplificado. O que é isso, Verinida? O completo é aquele feito pelo agente comunitário de saúde, né? Ou pelo profissional da equipe, porque vocês sabem que o cadastro, ele pode ser feito por qualquer profissional da equipe, né? O simplificado é aquele que o usuário chegou, a Verineida, ela foi se consultar, deixa eu ver na cidade aqui de quem? Na cidade de Terra Santa, lá da Adriana. Eu fui me consultar lá na Adriana, né? Quando eu cheguei lá na Adriana, eu venho do Ceará. A agente de saúde não passou na minha casa. E lá na Adriana é tudo no prontuário eletrônico. Então, o que a recepcionista faz? Ela bota o nome da Verineida e ela puxa o CadSUS da Verineida da base nacional. Automaticamente, ela insere a Verineida na base local lá do município. E isso cria para a Verineida um cadastro que a gente chama de simplificado. Por que é simplificado? Porque só tem os meus dados de identificação. E ele é um cadastro simplificado que deve ser temporário para quê? Para minha agente de saúde depois me puxar e terminar o meu cadastro completo, colocando os outros dados, inclusive aquela questão do autorreferido. Tá certo? Deu para entender? Do autorreferido, que é aquela perguntinha. Você está acima do peso, você está gestante, você está isso, aquilo outro, tá certo? Então, assim, gente, quando a gente trabalha cadastro, para mim trabalhar indicador, tá certo? Eu preciso trabalhar cadastro. E aí, dentro do cadastro, eu preciso saber o seguinte: a minha base local como está e comparar com o e-gestor. Quando eu comparo com o e-gestor, eu vou conseguir entender se eu estou muito longe ou muito próximo do e-gestor. Se eu estou muito longe, se eu tenho uma base local com muito cadastro e o e-gestor com pouco cadastro, é sinal que minha base está com muito problema de inconsistências, de erro e de duplicidade, tá bom? Então, o que acontece muito? Você manda o ACS cadastrar. Bom, comecem a cadastrar. O digitador começa a digitar, e aquilo dali vai criando nem duplicidade, né? É mais do que duplicidade, porque às vezes a pessoa tem 3, 5 cadastros na minha base local. E aí, isso acontece um erro e automaticamente ele não consegue subir para o e-gestor e ser validado, tá certo? Então, a primeira coisa é comparar a base local com o e-gestor.